Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Vanessa Fidelis, professora de artesanato em feltro. E agora nesta videoaula você vai aprender a confeccionar o corpinho dos nossos bonecos Ginger, que serve tanto para a mamãe, o papai e os filhinhos ou filhinhas Ginger. O molde é o mesmo, a forma de confecção é a mesma. Os bracinhos também você acompanha nessa videoaula, bem como o vestidinho da mamãe Ginger. Aqui você vai estar aprendendo a fazer o corpinho, os bracinhos e o vestidinho da mamãe Ginger. Se você deseja adquirir o projeto, você pode clicar no link aqui abaixo na descrição. Então agora eu vou mostrar para vocês como fazer o corpinho da nossa bonequinha de gengibre, tá? Então o corpinho dela é 2 vezes o molde, né, do corpinho. E temos esse detalhezinho aqui, que é aquele glacezinho, né, aquele detalhe do glacê que coloca aí nos pezinhos e nas mãozinhas. Se você quiser omitir essa parte, você pode omitir. Depois da peça pronta, você pode colar uma cianinha, tá? Mas eu quis fazer um detalhezinho de feltro mesmo, tá bom? Então, olha, aqui já tá aplicado, aqui também. Então, eu vou aplicar essa outra parte aqui, ó. Se você achar melhor, você pode colar somente, também é possível. Lá como eu fiz na cabeça, né, você tem a opção só de colar ou aplicar. Eu sempre gosto de aplicar porque é aquele pontinho bordadinho, né, que valoriza a peça. Então, saiba que quando você faz tudo bordadinho, você precisa precificar de uma maneira correta, colocando esse trabalho que você vai tá colocando aí na sua peça. Colar é uma coisa, aplicar com bordadinho é outra. Então, saiba precificar aí a sua peça, né, colocando aí ambas as formas. Você vai fazer um preço somente com a colagem e outro com o bordado de aplicação, né, os pontinhos de aplicação. Então, aqui, olha, eu já apliquei, atrás ficou assim, e essa aqui eu vou aplicar. Mas é simples, tá? Qualquer lugar aí você acha um videozinho explicando como faz o ponto palito. Então é bem simplesinho, não vou fazer aqui para o vídeo não ficar muito longo e cansativo. Eu não sei se quando esse vídeo for ao ar eu vou ter já feito um videozinho ensinando o pontinho de aplicação, né, do ponto palito, mas é a minha intenção colocar aqui no canal esses detalhes, né, para que você possa aí, se você está aprendendo, você fazer o pontinho perfeito, tá bom? Então, para ajudar aqui, eu posso abrir mão da cola para ela me auxiliar. Então, eu ponho um pouquinho de cola, pouquinho mesmo, tá bom? Somente para fixar esse detalhezinho no lugar. Como que você vai posicionar? Ele vai encaixar, olha, aqui ele não tá encaixadinho, tá sobrando um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, então eu vou subir. Então, quando ele encaixar ali no pezinho, é a posição certa, tá? Então, aqui encaixou, agora eu vou só fazer o pontinho palito aqui. Depois que você fizer o pontinho palito, você vai unir as duas partes. Qual é a ordem melhor para você fazer o caseado? Eu gosto de fazer da seguinte forma. Então, eu vou começar a casear aqui no topo, desço com o caseado. Quando chegar na parte branca, eu vou pular o caseado, tá? Eu pulo e já inicio aqui na parte de baixo. Caseio aqui o pezinho, pulo novamente e caseio aqui entre as pernas. Pulo novamente, caseio o pezinho, pulo a parte branca e caseio aqui a lateral do corpinho. Chegando aqui mais ou menos, você já pode fazer o enchimento. É um corpinho pequeno, então você não precisa fazer o enchimento antes. Aqui já é um bom lugar para você iniciar o seu enchimento. Então, depois que você encheu as perninhas e o corpinho, você continua o caseado, pausa aqui em cima, completa o enchimento, coloca o arame, depois eu vou mostrar como fazer colocar o arame, e depois que finalizar o enchimento, é só finalizar também o caseado. No caso, o arame ele é opcional. Se você não gosta de colocar o arame, não precisa. Mas eu gosto. E como o feltro é uma peça mais de cunho decorativo, eu acho que vale a pena.
essa é a parte do corpinho, como a gente vai confeccionar esse corpinho aí para, né, ele ficar bem fofinho, tá bom? Então aqui, como eu havia falado, eu fiz o caseado, né, de toda a volta aqui e dei uma pausa aqui para fazer o enchimento e agora já caseei mais um pouquinho, tá? Então a gente vai colocar o arame. Aqui, nesse detalhezinho aqui, eu caseei com a linha branca, tá? Então eu fiz da forma como eu falei, eu pulei o caseado do corpinho, depois eu caseei esse espaço aqui do detalhe do glacê. Então aqui, olha, já tá quase todo preenchido. Vou preparar o arame. Deixar aqui do ladinho. O arame, como que a gente vai fazer? Você vai pegar um pedaço de arame e vai medir mais ou menos aqui, olha. Aqui na barriguinha, deixando 2 dedos para cima. Aqui ficou um pouquinho maior porque eu vou virar, tá? Eu não vou fazer o arame duplo porque é uma peça pequena. Vou fazer ele simples e vou virar aqui a pontinha dele para ficar arredondada. Dessa forma fica mais protegido aqui o arame. Então eu venho aqui em cima, dobro e aperto. Agora eu vou colar em um pedaço de feltro. Cortei aqui um pedaço de feltro, vou medir, vou deixar cerca de 2 dedos para cima do feltro, tá? Aqui eu posso até cortar o excesso. Vou passar cola quente. Vou passar um pouquinho aqui embaixo para virar. E agora eu vou passar aqui em cima e vou virar. Eu reutilizei um pedaço de feltro aqui, que eu tava usando para tirar o excesso da tinta. Então é só proteger o arame com o feltro. Depois você pode até cortar o excesso. Então a gente ficou aqui com o arame. Esse arame eu vou colocar ele na parte de trás. Então você veja aí qual é a parte que você vai escolher para ser a parte de trás da sua peça. E eu vou deslizar o feltro aqui que está encapando o arame entre o feltro do corpinho e a fibra, tá? Eu não vou colocar no meio da fibra não, eu vou deslizar aqui para encaixar entre uma parte e outra, tá? Então depois que eu coloquei o arame, eu vou virar aqui, olha, o pescocinho. Vou passar um pouquinho de cola aqui para colar o arame aqui na parte de trás do pescoço. É legal você fazer isso porque depois o arame não vai ficar girando, né, na hora de colocar na cabecinha, né, na hora de inserir ali na cabeça. Então aqui a gente já tem o arame. Então eu vou dar continuidade aqui no caseado, vou pausar aqui, vou completar o enchimento e finalizar, tá bom? Depois eu mostro para você o resultado do corpinho pronto. O bracinho, ele é bem simples. Você vai aplicar também o detalhezinho aqui do glacê. Como eu disse lá no corpinho, se você quiser substituir, você pode casear o bracinho sem esse detalhe e depois colar uma cianinha. E também, se você optar por fazer esse detalhe, você pode fazer somente a colagem. Eu, como já falei, eu apliquei com o ponto palito, tanto de um lado como do outro. Depois que você aplicou ou colou, você vai casear. Para casear, eu costumo começar aqui, faço toda a volta e deixo um espacinho aqui para fazer o enchimento, depois eu finalizo ali por cima, tá? Mas é de gosto, cada um faça do jeito que achar melhor, tá bom? Então, depois de caseado e preenchido, o bracinho vai ficar dessa forma. Como eu disse lá no corpinho também, aqui você vai casear de branco, detalhe do glacê e o restante na cor do feltro. Eu também fiz da seguinte forma. Aqui onde tem o glacê, ele tá bem rente no bracinho, no feltro do bracinho, que é o feltro caramelo Havaí. Então, só nesse pedacinho aqui eu vou refilar, eu vou cortar um pedacinho do feltro, tanto de um lado como do outro. Por quê? Porque na hora que eu
casear de branco esse detalhe do glacê, o feltro de baixo não vai aparecer. Se eu deixo ele do jeito que tá, sem o corte, em alguns casos vai aparecer, né, o feltro caramelo bem aqui na junção do branco, tá? Então não fica legal. Então você tirando um pedacinho aqui, tanto de um lado como do outro, você vai refilar só a parte do feltro caramelo que está debaixo do branco, tá bom? Então bracinho bem simples. Caseou, preencheu e já tá prontinho para ser colado no corpinho depois, na finalização. O vestidinho da nossa bonequinha Ginger, ele é composto de duas partes, dois moldes, tá? Um menor e o outro maior. Então, a gente vai colar um no outro, né? Somente uns pinguinhos de cola só para ele ficar posicionado no lugar correto. Eu vou aplicar uma árvorezinha, um pinheirinho. Então, eu vou achar o meio aqui dessa peça e vou centralizar aqui o pinheirinho, né? Primeiro a gente tem o tronco, eu venho aqui e aplico o tronco com o ponto palito. Depois, a gente tem aqui a parte de baixo do pinheirinho. Venho aqui e aplico toda essa parte aqui do pinheirinho. Na verdade, se você não quiser, né, e para economizar tempo, a gente pode omitir aqui a aplicação nessa parte aqui reta, porque ali vai outra camada do pinheirinho. Então eu venho aqui, posiciono a outra camada do pinheirinho e aplico. E por último, a terceira e última parte do pinheirinho, coloca ali e aplica. A parte de trás também é a mesma coisa, só que na parte de trás não vai ter nada, não há necessidade. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui, e se você tiver, você pode fazer. Se não, você pode bordar alguma coisa aqui, aplicar um botão, colar meia pérola. Você pode fazer qualquer tipo de acabamento aqui para deixar aí o seu vestidinho bem fofinho, tá? Eu tenho essa tesoura, é uma tesoura escalope. Então eu vou cortar a barrinha daqui com essa tesoura. Então eu vou pegar a tesoura e vou achar o meio, né? Vou observar aqui o meio de uma voltinha dessa. E vou posicionar aqui na bordinha da barra do vestidinho. E faço o corte. Depois eu tenho que encaixar a voltinha na última voltinha que foi cortada para dar continuidade e fazer a voltinha certinho, tá bom? Ó, saiu esse pedacinho aqui e aí a barrinha ficou dessa forma, tá? Ficou bem fofinha. Se você quiser, você pode cortar as duas junto, tá? Eu cortei separado aqui, mas o legal é você cortar as duas barrinhas juntas, porque vai ficar com o mesmo desenho, tá bom? Mas também dá para cortar separado. Então fica bem fofinho aqui esse detalhezinho, né? Todo cheio de voltinha e utilizando uma ferramenta fácil que, se você puder investir, invista porque vale a pena, tá bom? Então o vestidinho é feito dessa forma. Depois que você fez todo o processo, você vai refilar a parte de baixo aqui, né, do feltro vermelho, somente onde tem duas camadas. Aqui embaixo não, só onde tem duas camadas que você vai cortar. Cortou uma lateral, cortou a outra e a outra também, a gente junta as duas partes e vai casear. Por que é necessário refilar? Porque veja, ó, se você costurar, se você casear assim, o feltro verde vai ficar aparecendo. Então eu preciso refilar para que na hora de fazer o caseado somente apareça o feltro vermelho, tá bom? Então esse vai ser o vestidinho aí da nossa bonequinha Ginger.